Muito bem, Facada Fest. Esse é o título original de, por assim dizer, um evento punk musical tradicional que ocorre no norte do Brasil. Ok, eu vou ler uma parte da matéria e depois eu comento, né? Vamos averiguar. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública pediu a abertura de inquérito contra 4 integrantes de um coletivo punk na cidade de Belém do Pará, estado do Pará. Eles são os organizadores do festival de música intitulado Facada Fest. O pedido de inquérito se baseia nos cartazes de divulgação do evento, os quais apresentam imagens de ataque explícito ao presidente Jair Bolsonaro. Um dos cartazes apresenta a imagem do palhaço Bozo empalado num lápis. O segundo cartaz apresenta a imagem da cabeça de Bolsonaro nas mãos de um índio, né? E na testa de Bolsonaro está gravada a suástica. O terceiro cartaz apresenta a caricatura do presidente, né? Estilizado com claras referências à personalidade do ditador líder nazista Adolf Hitler, vomitando fezes sobre uma floresta. O coletivo será investigado por crime contra a honra do presidente Bolsonaro e apologia ao homicídio. Ok. Bom, em primeiro lugar, assim, acho que para começar, é importante e até necessário fazer observar que, segundo consta de fonte segura, houve um movimento punk no século XIX e que não constitui um fenômeno de massa nem um fenômeno da indústria fonográfica. Eu ainda não pesquisei sobre isso e acho que é uma falha minha, eu devo pesquisar. Mas agora, referindo-se basicamente ao movimento punk que ocorreu no final do século XX, ou seja, entre meados da década de 70 e basicamente finalizando no início da década de 90, nós temos sim um claro fenômeno de massa e produzido ou promovido basicamente pela indústria fonográfica. Isso sem dúvida. Vale a pena sacar aqui aquela declaração do professor Olavo a respeito da tese Beatles-Adorno e a respeito da questão da influência da escola de Frankfurt na cultura de massa, de que, de fato, o movimento punk, tal como a moda musical que surgiu, seja no Brasil, na Inglaterra, né, assim, na Europa no geral, nos Estados Unidos, ela, de fato, foi um fenômeno, uma moda musical, né, mais voltada para o público jovem e que, nas suas bases, não tem nada de anarquista. Pensa bem, a moda punk, seja na forma de bandas, seja na forma de uma moda, ela depende ou da indústria fonográfica ou mesmo de qualquer empreendimento capitalista, né? Você precisa de indústria para produzir isso, para produzir essa moda, para produzir os acessórios, as roupas, para prensar os CDs. Você precisa de lojas, ou seja, de unidades de comércio que vão comercializar esses produtos. Portanto, né, se trata de uma coisa essencialmente capitalista, por um lado. Por outro, dado que as mensagens, vamos dizer assim, são, como se diz, sobretudo as mensagens oriundas das bandas punks, como se diz, são claras e ácidas críticas ao sistema, à sociedade, aos valores fundamentais e aos valores vigentes, por assim dizer. Se trata mais de uma espécie de apologia ao socialismo ou um próprio engajamento ao socialismo. Onde fica a anarquia aí, afinal de contas? É uma anarquia virtual. Me diga aí, você que curte bandas punks, onde está a anarquia do João Gordo? Onde está a anarquia do mal, lá do Garotos Podres? Pô, até nem consegui, é tanto disco lá atrás, é tanta coisa lá atrás que eu não consegui achar os discos dos Garotos Podres. Mas pensa assim, em que momento a anarquia é vivida aqui? Em que circunstâncias a anarquia é vivida aqui no Brasil ou em outros países onde a moda punk
tal como estamos nos referindo aqui, aconteceu. Se você pegar assim em termos de bandas, influência musical, bom, já no final da década de 60 você tinha o que se chamam bandas proto-punks. Morgan, é, o Stooges, o The Who já é uma banda punk, o próprio Frank Zappa, né, já de certa forma vai escancarando as portas para esse movimento que se deu em forma de música e até na forma de um estilo, de uma filosofia de vida. Só que a questão é a seguinte: qual a contribuição disso? Pode-se achar, por exemplo, nos álbuns produzidos pelas bandas punk, seja no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, realmente você até percebe alguma criatividade e percebe também algumas mensagens que de fato têm o seu mérito, no sentido de observar algo da realidade em torno. Você pega a própria banda o Exploited, né? O vocalista do Exploited é o cara que participou de conflitos, né, armados promovidos pela Inglaterra. Acho que, se não me engano, ele esteve lá na questão lá das Malvinas, né? Aquele período turbulento ali, que a Dama de Ferro assumiu lá, né, como ministra na Inglaterra, né, Margaret Thatcher, e aquela explosão de bandas e de moda punk. é, você tinha lá, por exemplo, o Sex Pistols, o The Clash, você tinha o Discharge, o Rudimentary Panic. Nos Estados Unidos você tinha lá o Dead Kennedys, né, que é uma banda bastante emblemática. E todas essas bandas ou protestando ferozmente contra o sistema, né, no qual estavam inseridos, ou fazendo escárnio, né, do sistema e da realidade, às vezes até de si mesmo, como no caso do próprio Jello Biafra, né, do Dead Kennedys. Ok, o vocalista do Exploited, ele até numa entrevista, se não me engano, uma entrevista na MTV, na época, lá mesmo que eu assisti, ele se opunha a Margaret Thatcher moralmente, ideologicamente. Não vou dizer politicamente, porque eu duvido que esses caras entendem política. Mas ele disse assim, ele se expressou de uma maneira bastante coerente. Ele disse assim: eu respeito a Margaret Thatcher, porque o que ela diz, ela faz. Ela é uma guerreira, de fato, embora eu me oponha a ela, né? Porque ele também se ferrou na guerra, né? Acho que ele participou dos conflitos lá como soldado, acho que ele era jovem na época, e ele se ferrou com isso. Então ele até, vamos dizer, tinha um conhecimento de causa, mas eu não sei como é que a banda Exploiter, que depois até se tornou uma espécie de banda meio neonazista, misógina, vamos dizer assim, mulheres não entravam nos shows do Exploiter. Então, é uma banda punk que se tornou emblemática na esfera punk. Mas eu não sei qual que é exatamente a contribuição disso. Eu gosto, eu curto muitas bandas punks também. Como eu disse, hoje, né, seguindo como estudante sério, pesquisando as coisas para valer, eu fico muito satisfeito de poder utilizar a minha coleção de discos para compreender muito do movimento revolucionário. Porque a gente vê, né, traços do movimento revolucionário comunista, tal como o professor Olavo explica, não só o professor Olavo, todos os grandes que estudam a história do comunismo, a gente vê todos esses traços da revolução que podem se dar de maneira explícita ou implícita, também impressos na cultura de massa, na expressão musical, pop, rock, punk, enfim, né? O próprio Bob Dylan é uma espécie de menestrel comunista. Então, não se trata só de um hobby, de um gosto musical. Agora ele faz parte dos meus estudos. Então, nesse sentido, né, os álbuns, né, produzidos pelas bandas punk, eles realmente têm uma grande utilidade, porque a gente percebe como essas bandas, como todos esses jovens na época, foram verdadeiros idiotas úteis. Vamos dizer, como se diz, o navio quebra-gelo, a ponta de lança que vai abrindo o caminho, né? É o velho esquema do Dostoiévski, né? Quando uma geração
de jovens revolucionários se opõe à geração anterior, ou seja, o Verkovensky filho vai conversar com o Verkovensky pai, o que que ele diz? Nós viemos para destruir e não para construir. Vocês prepararam o caminho, nós estamos destruindo, outros virão para construir. É claro que a gente percebe que, por mais seja um movimento punk, né, esse movimento punk aí de massas, que ficou famoso, né, na nossa época, seja ele uma coisa já premeditada por agentes do movimento revolucionário, ou seja ele cooptado, né, pelo movimento revolucionário posteriormente, a questão é a seguinte: a anarquia ali é zero. Você tem a indústria, né, o capitalismo promovendo mensagens socialistas. E tudo isso sob o emblema de uma coisa que seria isenta, a anarquia. Né? E um outro ponto que vale ressaltar, a partir da declaração do professor Olavo sobre os Beatles, é que ele explicou sobre a dialética negativa, ou seja, as bandas, sobretudo as bandas punks, se opondo ao sistema, ao capitalismo, né, aos valores religiosos, né, né, ao Congresso, às autoridades políticas, né, todos eles se opondo a isso, mas ao mesmo tempo usufruindo de tudo isso, usufruindo dos benefícios sociais, dos benefícios do capitalismo, enfim, né, das leis criadas pelos políticos. Ou como o professor Olavo falou, nós odiamos tudo isso, por isso nós vamos fazê-lo. Essa é a dialética negativa. E essa dialética negativa está impregnada no próprio cartaz desse tal Facada Fest. Né? Então se faz apologia, se faz crítica a uma autoridade, o chefe do Poder Executivo, o presidente, que supostamente, né, é um apologista da tortura e do homicídio, e se faz esse protesto exatamente com o slogan de tortura e homicídio. Ou seja, o próprio emblema do evento, ele é agressivo. E ele, vamos dizer assim, ele, de certa forma, endossa a ideia de que a tortura e o homicídio é válido para esta ou aquela pessoa, ou este ou aquele determinado grupo de pessoas. Ou seja, se convém, então ele pode ser utilizado. E o que é estranho é que dentro dessa filosofia, então assim, vamos dizer assim, Bolsonaro é apologista de torturadores. Ele, né, em sua campanha, fazia, né, ele fazia o gesto da arminha. Portanto, ele é apologista do homicídio. Como é que nós vamos combater isso? Segundo a ótica desses supostos punks, nós vamos combater isso com, né, a apologia à tortura desta pessoa. A apologia ao homicídio desta pessoa. Ou seja, você usa dos mesmos instrumentos. Esses instrumentos são válidos para você. Ou seja, aquelas pessoas. Esse tipo de emblema, né, por meio de quem o elaborou, ele arroga para si o direito de torturar e matar, né, aquela pessoa que ele acusa, mas que ele não tem certeza se de fato está fazendo apologia à tortura e ao homicídio. Você vê, o Bolsonaro, ele está empreendendo uma ditadura tão feroz que por toda parte no Brasil estão surgindo focos, né, não de resistência, porque essa pessoa não sabe resistir, mas focos de protesto que, assim, achincalham o cara por todos os orifícios. O Bolsonaro, ele está cercado de inimigos e ele não está podendo fazer nada contra isso. Nem vai fazer. Mas as pessoas insistem que o cara não só é um ditador, como ele de fato vai promover, ainda vai promover, porque até agora não promoveu tortura, perseguição, morte, prisão, enfim. Né? Então é claro que se trata de um slogan que de fato prega a tortura e o homicídio e acusa falsamente uma pessoa de supostamente estar pregando isso. Né? Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é inocente, gente. Mas não dá para
afirmar que ele de fato esteja pregando apologia à tortura ou ao homicídio, como o cartaz ali do Facada Festival propõe. Ou seja, se você levar em conta, né, o que a mensagem, né, implícita ali no próprio cartaz, você vê que a violência está partindo só de um lado, apenas de um lado, né? E você não tem nenhum sinal de ditadura ocorrendo nesse governo, por pior que esse governo seja. Então, levando em conta que esses ecos do movimento punk aqui ainda persistem em algumas regiões do Brasil, no caso aqui no norte, o pessoal anda meio atrasado aí no norte do Brasil, né? Vamos tentar rever um pouco dessa história do punk aqui no Brasil. Vamos falar assim, tirando as bandas que realmente lançaram álbuns bastante interessantes, que eu gosto muito, no que as bandas punks realmente contribuíram aqui para o Brasil? Qual é a alternativa, né, que as bandas punks ou que a moda punk, por meio dos seus representantes e das pessoas que aderiram, qual é a solução que eles ofereceram para o Brasil? Nenhuma. Eu vou dizer, cara, eu cresci no meio de punks. Lá no final dos anos 80, eu já era um adolescentezinho. Então, na frente da minha casa tinha um terreno baldio e no muro que fechava esse terreno baldio era pichado, ratos de porão. E a nossa rua, como forma até hoje a rua da casa do meu pai, ela forma uma descida. E ela termina lá num beco, E ali, acho que em 88, 89 ali, eu dava uma escapadinha na casa dos meus pais e ia lá, né, me encontrar com os punks lá. Eu ia pelo menos ver, achava aqueles caras perigosos. E acho que não é nem necessidade de explicar o que eles faziam, né? Ou seja, eles não faziam nada que prestasse, né? Então, se você pega ali, por exemplo, pega um outro veterano aí do movimento punk, por exemplo, um Clemente, da banda Inocentes, você vê que ele é um homem, né, um homem já maduro, sério, polido, um homem de negócios, pai de família, né, alguns desses punks ali da época já são avós. E você acredita que esses caras ainda estão levando a sério o movimento? Por que você acha que tudo aquilo já é passado para eles? Porque aquilo não significou nada, tirando as bandas, né, que lançaram seus álbuns, né, vamos dizer, viviam disso. Tirando isso, não significou nada. A moda se esgotou, passou, né? Filosoficamente irrelevante, sociologicamente irrelevante. No máximo, são idiotas úteis, né, de um processo revolucionário que ainda se estende e se estenderá por muito tempo ainda, seja no Brasil, seja em outros países, né? Mas que mantém focos aqui e acolá, não só por entusiastas, mas também porque isso pode, né, quiçá ser útil ainda para qualquer tipo de ação revolucionária. No caso aqui no Brasil, é claramente uma tentativa de se promover uma espécie de não só um protesto, mas de se tentar exatamente inocular na cabeça dos jovens dessa geração que estamos vivendo sob uma ditadura, né, que estamos vivendo sobre o governo de um apologista da morte, da tortura, quando exatamente o que se faz pregar num festival como esse é exatamente a violência, a agressividade. Como é que são os festivais punk? Olha, na minha época o troço era punk. As pessoas saíam arrebentadas, meu filho. Era todo mundo enchendo o cu de droga, de cachaça. E as pessoas entravam alienadas e saíam mais alienadas ainda. Então é claro que não contribuiu nada. O movimento punk em lugar algum contribuiu para porra nenhuma. Embora tenham produzido álbuns bastante interessantes. Por exemplo, tem alguns exemplares aqui. Você tem o Descarga Violenta, né? Tem aqui o Olho Seco, Brigada do Ódio. Você tem os Replicantes. Você vê que os títulos dos álbuns já deixam. Você tem aqui o Clássico do Cólera. Esse aqui eu acho que eu já mostrei aqui, né? Crucificados pelo Sistema. Você tem aqui
Cólera e Ratos do Porão na Lira Paulistana. Eu tenho mais alguns outros ali, que é muita coisa, né, para mostrar. Então, realmente são álbuns bastante interessantes, né? E como eu disse, eu fico bastante satisfeito de poder fazer desses álbuns objetos de estudo para a minha pesquisa. E quanto mais eu vou procurando compreender as mensagens e o estilo da música, né, a intensidade da expressão ali, a gente percebe como ou é algo, né, muito bem articulado com a esquerda, ou como é, não passa apenas de um marketing, né, muito bem projetado para fazer a ideia, para se dar a ideia de que existe uma liberdade de expressão e de que realmente existem anarquistas aqui no Brasil, vamos dizer assim, expressando a sua voz, expressando a sua filosofia. Mas na verdade não são. Ou é marketing, ou é só movimento de esquerda, ou uma relação das duas coisas. Não é nada mais além disso. E o Facada Festival, né, assim como qualquer outro festival punk, não vai contribuir em nada para melhorar a sociedade. Pode-se curtir as bandas punks, eu também curto. Mas agora querer, vamos dizer, potencializar uma coisa, querer superestimar uma coisa como se ela de fato fosse contribuir, vamos dizer, como se se ela fosse assim, esse evento, como se ele realmente fosse uma expressão legítima, um protesto inteligente, uma coisa que vai despertar as consciências. Ah, meu Deus do céu, mas tem que ser muito trouxa para cair nisso. O movimento punk já está acabado há muito tempo e nunca valeu muita coisa. E eu acho até, eu lamento muito pelo. Ali você pega canais que eu gosto muito, que estão sempre divulgando as notícias da música, pop, rock, metal, folk, punk. No caso ali o Gastão Moreira, que tem o seu canal, Casa Gastão, ele produziu um documentário sobre a história do punk aqui no Brasil, que é o Butinada, e ele mesmo admitiu que no final ele pretendia, no final do documentário, ele pretendia omitir a situação em que chegou os movimentos punks aqui no Brasil, a que chegaram, né? Muitos dos integrantes do movimento punk aqui no Brasil. A coisa culminou em crimes, em gangues, em mortes. Ou seja, a coisa ela já é agressiva na sua base e ela termina mais agressiva ainda, né? E como eu disse, eu não estou aqui com o vinil, também não esqueci de trazer aqui, que é o encarte do álbum do Raso e Porão, que é a Narcofobia. O que você tem? Você tem a tortura de uma pessoa ali, né? A tortura de um capitalista, né? Ou seja, a apologia à tortura. Então quer dizer que a tortura e o homicídio só é válido para o grupo que se arroga o direito de ser uma voz que vai mudar a sociedade? Mas qual foi a mudança promovida pelos punks na sociedade? Nenhuma. Não houve mudança. No máximo eles bagunçaram. Produziram, como eu disse, alguns álbuns interessantes, né? Tem o seu quinhão, né? Tem a sua parte na história, mas é uma parte muito pequena. Não tem como superestimar o movimento punk, porque não sabemos se de fato é punk, não sabemos se o movimento punk realmente tem uma relevância, se ele realmente tem uma utilidade, se ele realmente tem a força de mudar positivamente a sociedade. Não tem, né? E os grupos que se formam vão assim em torno do punk, que cultuam, né, isso como se fosse uma verdadeira atitude, uma verdadeira filosofia de vida, vão se tornando cada vez, esse grupo, essas pessoas, esses jovens vão se tornando cada vez mais alienados, né? Quer um jovem que seja mais apegado ao consumismo capitalista do que um jovem punk de hoje, seja nos paramentos da sua indumentária, né, piercing, tatuagem, tintura para cabelo, né? Tudo depende da indústria, do capital. Então, quer dizer, essas pessoas comem capital e arrotam a anarquia, né? Quer dizer, se você olhar bem, se você observar, eles nem sabem o que estão fazendo, né? E o que eu acho incrível é que
aquela geração anterior, que devia estar dando um exemplo, né? Não incentivar as pessoas a fazer isso, não, eles ou ficam calados dentro disso, ou incentivam, como o João Gordo, que não passa de um suposto punk derrotado, hoje tendo que viver do capitalismo, né? Você tem lá a cerveja do Ratos de Porão, né? Você tem o programa do João Gordo, né? Você tem os royalties da banda. Você acha que ele vai abrir mão de tudo isso aí em prol de uma anarquia? Ah, meu filho, você é muito ingênuo, né? Então, hoje você tem uma geração de jovens punks, entre aspas, repetindo aqueles mesmos clichês, aquelas mesmas palavras de ordem que já não funcionaram nos anos 80, como se fossem ainda protestos válidos. Já não foram válidos naquela década, não vão ser válidos hoje. Não se enquadram com a realidade. Porque você, primeiro, você está acusando uma pessoa ou um grupo de pessoas de serem apologistas do crime, da violência. E querem combater isso com o crime e com a violência, sem ter a menor certeza de que se as coisas são assim. Então não adianta ter uma atitude, porque essa coisa da praxe, a praxe marxista é isso. Você cooptar jovens que vão agir sem pensar e que vão favorecer um caos, né, que no fim das contas vai dar margem para a abertura do movimento de esquerda e de um governo de esquerda, e não da liberdade, né, e não de uma democracia. É incrível que os caras não percebam isso. Incrível, incrível mesmo que eles não se toquem disso. Tinha que se tocar, tinha que acordar para isso, né? Então, curta bandas punks, eu também curto. E realmente há muitas mensagens ali que são verdadeiras nas músicas. Mas elas não têm elas não estão carregadas de uma força de expressão tão convincente e tão clara, nem tão concreta assim, que permita, ou então que abra a consciência das pessoas para uma realidade maior. Não dá, eles estão sempre ali. Ela sempre fecha-se numa esfera, num mundinho. Naquele mundinho onde todo mundo está de coturno, de calça rasgada, de jaqueta surrada, com patches de banda costurados, o cabelo moicano, piercing, tatuagens, né? Usando drogas, bebendo que nem os condenados. E que se dizem as pessoas que realmente estão querendo mudar o mundo. Mudar o mundo como? Nem o mundo deles mudou até hoje, está estagnado naquela moda. As pessoas que aderem isso hoje estão se mantêm, elas aderem àquela estagnação, a estagnação daqueles tempos. O que isso contribui? Em nada, né? Então, empalar o palhaço Bozo lá para provocar indiretamente ou diretamente o presidente Jair Bolsonaro não vai mudar porra nenhuma, né? Pode gerar um processo para cima de vocês ou incentivar pessoas, mentalidades fracas e incausas a fazer bobagem por aí, a praticar coisas erradas. Quer dizer, é um troço irresponsável já na sua base. Então, pelo menos fique com os discos, que os discos pelo menos ainda têm algum protesto válido, né? Tem algum protesto alguma mensagem que de fato, assim, ela se faz numa forma de uma arte, ou uma suposta arte, ou uma subcultura, mas ela ainda está dentro da cultura, né? A mensagem pode ser agressiva, mas ela se faz por meio de um modo passivo, por meio de uma arte. Então fica melhor, né? Não há necessidade de se expandir essa cultura mais. Já não havia necessidade naquela época. Expandir ela hoje não vai adiantar. Por quê? Porque nunca passou, no fim das contas, de propaganda socialista por meio do capitalismo. É só. E que vai ser muito mais divertido do que instrutivo, como são os discos punk, né? São interessantes, né? São diferentes, mas de fato não vão mudar o rumo das coisas nem o rumo da realidade, né? Embora façam parte da história. É isso.